falar de mercado? Bora falar aí dessas movimentações, porque, Samuca, então quer dizer que Gabriel Peck tá chegando em BH? Tá próximo disso? É isso, exatamente, Caramujo. No domingo, mais precisamente aí o dia que Gabriel Peck deixa Los Angeles, deve ter alguma conexão, e aí tem que ver, claro, detalhes do voo e tudo mais. Mas no domingo, o Gabriel Peck é aguardado em Belo Horizonte para os exames médicos e assinatura de contrato de 5 anos. Eu queria aqui trazer alguns bastidores desta negociação. É importante quem acompanha aí a Samuca TV, o Central da Toca. A gente trouxe esse nome em primeira mão há um mês praticamente, eu acho que foi no dia 4 de junho, e aí óbvio, né? Cada um vai apurar de um jeito ou de outro, e o que a gente teve desde o início foi o Cruzeiro muito firme nessa negociação, um nome que quando apareceu, que foi levantado ali pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro, né? Entregue ao Arthur Jorge, ele aprovou imediatamente e desde aquele momento o Cruzeiro começou uma conversa mais firme, abriu uma negociação. Quando a gente trouxe no dia 4 de junho, a negociação já estava aberta, por mais que muita gente tenha minimizado, tentado trazer uma outra versão para a notícia, mas ali a negociação já existia, claro que ela demorou bastante, porque são cifras importantes, e em momento algum teve reviravolta. O Cruzeiro seguiu desde o início disputando com o Bahia queria muito a contratação do Gabriel Peck, fez proposta também que estava dentro ali dos valores pretendidos. Acabou que ficou uma escolha do Gabriel Peck, pelo que o Cruzeiro conversou, pelo que foi apresentado. Obviamente ele vai ter uma valorização salarial, mas não é valores que chegaram a ser especulados por aí também. Eu não falo sobre o valor de salário, mas todo mundo viu aí o que surgiu. Então, o Cruzeiro conseguiu, nas últimas horas, destravar todos os detalhes. E agora é passagem comprada para o atleta chegar no domingo. 5 anos de contrato. Em momento algum também foi negociado outro período, até por causa do valor da operação. Você faz uma operação mais cara, acima de 10 milhões de dólares, e aí você assina um contrato de 3 anos apenas, daqui 1 ano e meio você está apertado com o atleta, né? Então o Cruzeiro já fechou esse vínculo longo com o jogador, e o Gabriel Peck vai chegar aí para já começar a fazer parte no início da outra semana desta intertemporada na Toca da Raposa 2. Então é um jogador, repito, é uma contratação, claro, né? Vai ter que chegar, fazer os exames médicos, assinar contrato e tudo, mas já existe o aceite ali, Cruzeiro e Los Angeles Galaxy. O Galaxy vai repassar 30% para o Vasco em alguns anos. O pagamento vai ser parcelado, como é de praxe em toda a contratação. E o Cruzeiro tendo aí um reforço que eu considero importante, eu gosto muito, tá? Aí já dando opinião. Eu acho que o Peck, ele pode entregar gols e assistências e ajuda um trabalho coletivo muito grande. Desde que saiu do Vasco, no Vasco já esteve bem, tanto que foi negociado, manteve o nível alto lá na MLS, mesmo sendo MLS, mas o Pedro Torres fala muito sobre isso aqui, o Caio também, conseguiu ser destaque na MLS em várias temporadas jogando por lá. Um outro detalhe, o futebol é maluco, né? O Peck, no meio do ano passado, ele teve uma proposta do Qatar, deixa eu só confirmar aqui, mas naquele momento ele não topou, e pro Galaxy, só para ter uma ideia, a proposta era de 20 milhões de euros. E pro Peck, o salário aí em 4 anos era uma maluquice, é coisa de Qatar, né? E ele decidiu ficar lá no Los Angeles Galaxy, só que voltar ao futebol brasileiro. A conversa empolgou o jogador. Obviamente o Cruzeiro não vai chegar nem na metade do salário que ele ganharia no Qatar, mas nem todo jogador também tem esse desejo, né? O cara já tem um bom salário na MLS, vai ganhar mais aqui e voltar ao futebol brasileiro com essas condições, com o que o Cruzeiro pensa do jogador no time, o Arthur Jorge principalmente, né? Que é quem encabeça todo esse projeto de Cruzeiro neste momento, com um respaldo total do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro. Então, tudo caminhou e deu tudo certo, e agora é só aguardar o atleta para que na semana que vem venha o anúncio oficial. Gabriel Peck será jogador do Cruzeiro aí por 5 temporadas, passando nos exames médicos, assinando toda a papelada e tudo certo, aquela cautela. Então, tá muito, 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 muito próximo de ser jogador do Cruzeiro, mas será mesmo quando assinar tudo, né, Caramujo? É isso, chegando, exames médicos, aquele processo Aquele vídeo todo. do Samuca que
toda vez que ele fala cautela, aí deram um zoom no rosto dele, mexeram na voz. Sim. Entrou no avião, cautela. Sim. Pousou, cautela. É isso aí. Exame médico, cautela. Anúncio oficial, cautela. Cautela. Entrou em campo, aí a Aí gente dá sim, pra né? confiar um pouquinho mais. Mas é isso. Maravilhoso. Gabriel Peck chegando, uma operação importante que o Cruzeiro traz. E o que vocês acharam dessa movimentação de trocar as estrelas da calçada da fama de Los Angeles, né? E as 5 estrelas do Cruzeiro, Rafa? Toda vez que eu quero falar LA Galaxy, na minha cabeça vem Los Angeles Lakers, né? Eu tenho essa dificuldade, mas vamos lá. Agora a gente vai parar de falar deles, vai Fala começar assim, a falar só Galaxy. do Cruzeiro, né? Então não vai ter esse problema mais. Eu gosto da contratação, acho um bom jogador, acho que evoluiu, porque os números mostram isso, é um atleta que está mais maduro e que demonstrou muita constância e constância em alto nível, que não é simples de fazer temporada após temporada. Então, acho que o Cruzeiro contrata um atleta que chega para estar dentro do elenco do Cruzeiro na primeira prateleira dessa posição. E nós precisávamos de contratações desse nível. Atletas capazes de chegar, resolver, assumir a responsabilidade de definir. O Cruzeiro é um time que tem muita dificuldade de definição. O próprio Lucas Romero falou sobre isso na coletiva que teve lá no treino aberto. E acima de tudo, independente da minha opinião, da opinião de cada um de nós, o que tem que ficar claro é que o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, traçou o Gabriel Peck como plano A para suprir essa carência que eles entendem, nós também entendemos, que o Cruzeiro tem no momento no seu elenco, que são nas pontas. Então, quando você traça uma prioridade, esse jogador é o seu plano A e você consegue materializar essa contratação, eu entendo que é algo muito positivo. Então, demorou um pouquinho, né, mais de 30 dias aí negociando, mas que bom que deu tudo certo dentro do plano A e agora aguardar, né, tudo certinho, na cautela de sempre aqui da Cautela TV, mas acho que a gente já tem mais confiança agora para falar a respeito do jogador e acho que agrega muito. Se o Cruzeiro seguir na janela sem perder nenhum dos seus pontas, que hoje são muito importantes, né? Eu considero 3 jogadores dessa posição no elenco do Cruzeiro hoje muito importantes e a gente tem um quarto. E aí acho que a gente já começa a ficar com um elenco mais encorpado de opções, competitividade interna, coisas que podem nos ajudar ao longo da temporada, até porque, né, o futebol, as coisas acontecem, por exemplo, o Arroio se lesionou no treino. Então, as coisas podem acontecer, a gente precisa de opções e opções de alto nível. Alguns jogadores que estão no elenco do Cruzeiro não conseguiram ser essas opções de alto nível e o PEC tem tudo para ser. Tomara que chegue, se adapte rapidamente, consiga suprir essas expectativas que o torcedor, a comissão técnica e a diretoria depositam nele. E a Rafa falou muito bem sobre a evolução do PEC, porque mesmo no Vasco, e eu lembro que era um Vasco muito bagunçado, dificilmente é um Vasco não bagunçado, né? Mas também é um daqueles Vascos especialmente bagunçados, ele conseguiu ser um destaque ainda muito novo, e a gente vê que isso é difícil, né? O cara ali com seus 20 anos, 21 anos, ser destaque em um clube que não oferece tantas condições estruturais para eles trabalhar. O CT do Vasco estava muito defasado, que é uma loucura, o treinador sai, entra, muda muito, lá até diretorias acontecem isso, né? Mas também é um time que tem cobrança, que tem pressão, então é um cara que já conseguia um certo destaque lá, era o melhor jogador do time disparado, promoveu uma venda alta para os padrões aí do futebol brasileiro à época, até hoje continua sendo, né? A gente vê as vendas do Kaique, por exemplo, essa que o Cruzeiro tá fazendo, então foi uma venda importante, e a gente vê que isso foi crescendo, né? E Caramujo, assim, por mais que seja MLS, né? Gol é gol, né? O gol ali tem o tamanho ali, e o cara tem uma facilidade de fazer gol, claro que o nível da liga ser menor, o cara consegue chegar ali na frente do gol um pouco mais fácil muitas vezes, mas eu acho que o Cruzeiro falta muito a vontade, o gostar, é o não ter medo de fazer o gol, e aí ele até se assemelha, ao meu ver, ao Sinisterra nesse ponto, porque são jogadores que você vê que já tem mais essa intimidade em fazer o gol. De gol, né? Exato, chegou na cara do gol ali, vai marcar, sabe onde a hora de chutar e tudo mais, e até falando do Sinisterra, é um cara que, praticamente do jogo que o Sinisterra ele tá envolvido em uma situação de gol, a maioria das vezes em gol mesmo, de fato, mas assim, sempre tá ali, finalizando bem, aparecendo, tem gol anulado, então é importante esse tipo de jogador, esse tipo de característica, né? E além disso, eu acho que a gente ganha também a possibilidade de ter um cara que vai servir para evoluir alguns dos nossos jovens, né? Especialmente o Arroio, que é o cara da posição, eu vejo como algo muito positivo, porque é uma concorrência a mais, né? E também tira um pouquinho dessa responsabilidade do Arroio de ser o cara da ponta do Cruzeiro, que por mais que foi um investimento interessante, 8 milhões de euros por 50% do passe dele, é um jogador que tem formação, tem só 20 anos, tem idade de base. O Arroio podia ter jogado ontem, em questão da idade, no Sub-20 contra o Sub-20 do Bahia. Ele tem idade para isso. Claro que é um jogador que já tá em outro patamar e por isso não tá. Mas ainda falta melhorar a cabeça, às vezes falta... É importante você ter um pouquinho menos de pressão, mesmo, né? Amadurecimento. Então, assim, ter um cara que é jovem ainda, 25 anos, mas que chega um pouco mais pronto, acho que vai servir para evoluir o Arroio, vai servir para dar um descanso a mais pro Sinisterra quando necessário, vai servir para mudar a característica, né? Então,
vai também poder trabalhar até a versatilidade de um outro jogador, porque ele vai ocupar ali provavelmente a ponta direita. Se for necessário, o Arroyo pode fazer a esquerda, imagino que até ele possa fazer, o Christian faz as duas, então assim, o Cruzeiro vai ganhando muitas em um jogador ele ganha muitas opções, ganha muitos benefícios, né? Você ganha um cara que entrega gol e assistência, você ganha um cara que vai dar um up ali nos seus jogadores jovens, você ganha um cara que vai permitir que você realoque alguns jogadores de posição quando necessário, então fico feliz com a contratação, demorou, é um valor a gente imagina considerável, mas essa informação do Samuca, que não é um salário astronômico também, me deixa feliz, porque mostra que, claro, vai ser uma valorização, vai ser um bom salário, mas que não foi só isso e que, na hora de escolher entre Cruzeiro e Bahia, o Bahia que tem uma vitrine importante, porque é do Grupo City, ele ainda assim escolheu o Cruzeiro. É isso. Ô, Samuca, inclusive alguns outros detalhes aí dessa operação que vale a pena a gente falar um pouquinho, que tinha aquela questão dele ter sido comprado pelo Galaxy e o Vasco ter 30%, né, dos direitos econômicos Bom do negócio, jogador. né? Isso, e como que fica essa situação, e também com relação ao pagamento, os valores ainda são mantidos em sigilo, mas a questão do pagamento é parcelado, isso aí? Parcelado, eu acho que eu escutei aí mais ou menos 3 a 4 anos, Caramujo. Então, um boletim a cada ano aí pro Pedro fazer, né, aquele pagamento ali que ele abre o aplicativo, aí coloca a facial, né, Caramujo, aí deve aparecer ali uma conta quase negativa, e aí vai a continha para fazer o pagamento de cada boleto desses aí. Eu não consegui ainda com sinceridade os valores, eu vi muita gente falando 12 mais 2 da operação total, tem que ver, eu sei que tem bônus realmente, aí tem que ver, né? O bônus é o que eu falo, né? Se você pagar bônus pela contratação é que alguma coisa boa aconteceu, então eu não ligo. Se quiser contratar todo mundo, não, pagou 20 milhões de euros, 20 milhões em bônus. Aí você vai pagar feliz que aconteceu alguma coisa boa, né? Mas, então o Vasco vai ter esse valor aí, vai ser repassado pelo Galaxy. O Cruzeiro paga o Galaxy e o Galaxy repassa. Foi assim que eles acertaram nas últimas horas aí, para que o Gabriel Peck tivesse autorização para viajar e tudo mais. E domingão, ele chega lá em Confins. Ainda não sabemos o horário, mas vamos fazer aquele movimento lá para comparecer e acompanhar Gabriel Peck aí no desembarque, viu, Caramujo? Boa, é isso, chegando então, acho que todos concordamos que é uma contratação que eleva o nível do Cruzeiro, né? E teve gente aqui perguntando, até o Matheus Cirino, seria ele o Peckzinho da vitória? Gostei. Certamente o pessoal lá da comunicação do Cruzeiro já tá com essa engatilhada, né? Pra primeira vitória com o gol dele. Sim, mas vou falar com vocês que eu tenho um pensamento intrusivo, toda vez que eu leio Gabriel Peck, eu penso Gabriel proposta de emenda à Constituição. Toda vez. Eu vou muito no Gabriel Peck das domésticas. Que eu lembro que ficou muito tempo em debate a Peck das domésticas. Então é uma coisa que vem automaticamente, assim. Vai ser piadinha, assim, vai ter um leque enorme aí de piadinhas. Ontem à noite no chat, eu esqueci o nome dela, mas ela mandou assim, em que Peck está a negociação do Gabriel Peck? Nossa, agora vai ser um show, né? Mas... Gostou? Em que pé que está? Eu confesso que eu demorei 3 segundos pra ver, eu falei assim, nossa. E o pior é que o Samuca, como ele tá no DM, ele não tá participando da live inteira, então ele ainda não estava ao vivo conosco. Eu não sei se ele ouviu essa, mas se ele estivesse, eu tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso da audiência. Tem que voltar na live pra lembrar o nome da nossa amiga que mandou essa, porque foi muito boa. Concordou, ficou em orgulhoso. Que pé que está? Orgulhoso do meu chat dele. Inclusive, nós temos números do Gabriel Peck aí pra, né, mostrando um pouco mais detalhes aí dessa contratação e do que é esse jogador. Do que o Caramujo. Opa, diga, Samuca. Não, daqui a pouco eu vou trazer uma informação aí, porque eu sei que tem muita gente... agora vai vender o Christian, se tem uma ligação com a outra, tá? Daqui a pouco a gente atualiza aí, tô buscando mais alguns detalhes aqui sobre isso. Ah, garoto. Que venham boas notícias, inclusive, hein, Cruzeiro. Precisamos do Christian, Cruzeiro. Mas enfim, vocês podem ver. Se comprar o Gabriel e vender o Christian, seria um pecado. Seria. Boa. Forçou um pouquinho, mas seria. Nota 6. Teve gente perguntando assim, em qual fundamento que o Gabriel Peck? Teve gente mandando essa ontem. O Samuel teve coragem de postar isso, né? Ele é impressionante, né? E será qual pé que ele chuta? É o esquerdo, né? Vamos nos perder. Inclusive, mande o que o Arthur Levenhagen falou, vai ter um pack de piadas. Vai. O Dudu Bierhoff fecha a live. Não, senhor. Não vamos fechar a live. Vocês vão assistir até o final. Não vamos fechar, não. Tortura é entretenimento, sim.
Mas aí, números, dados de Gabriel Peckerson aí, ó. Na temporada 2023, jogando pelo Vasco, e aí a gente tem que lembrar, jogando pelo Vasco, foram 50 jogos, 14 gols e 5 assistências, ou seja, 19 participações em gol, naquela temporada que o Vasco tinha acabado de voltar pra elite, que foi um sofrimento tipo nosso, né? Sim, inclusive a participação do Peck lembra do Bruno Rodrigues aqui, né? À época eram dois jogadores que praticamente todos os gols envolviam esses atletas em cada um dos clubes. A grande diferença é a diferença de idade, né? O Bruno Rodrigues ele é mais velho do que o Peck, mas se o Vasco não caiu, tem muito a ver com o Peck, assim como aqui se o Cruzeiro não caiu, tem muito a ver com o Bruno naquela época. Que você tira os gols e assistências dos dois clubes, os dois clubes caíram em lanterna, né? Tem o primeiro campeonato que seriam dois rebaixados em 20º. Com pontuação negativa, talvez. Mas a diferença foi também o que aconteceu depois, né, Rafa? Você pensa que o Bruno Rodrigues teve 2 lesões muito graves e o Peck teve uma subida de produção importante. Os dois foram vendidos, né, por terem se destacado justamente nesse contexto, mas aí o Gabriel conseguiu se manter saudável e regular e muito bem, e o Bruno Rodrigues, infelizmente, nunca conseguiu ser o jogador que o Palmeiras idealizava quando contratou, né?